hoje, finalmente, vamos falar sobre o primeiro livro da meta literária de 2021, que foi Os Cinco Porquinhos de Agatha Christie. audiomarco.com. Sabe, eu tenho uma meta literária anual, eu sempre separo um livro a cada mês para ler como prioridade, então se você quer saber quais foram os livros separados para 2021, eu vou deixar aqui em cima o vídeo onde eu falo sobre a minha meta literária deste ano. E o primeiro livro que eu separei pra gente ler em janeiro foi Os Cinco Porquinhos de Agatha Christie, porque assim, eu precisava começar o ano com uma leitura que assim, eu sabia que eu ia gostar, e não foi diferente, porque assim, Agatha Christie nunca decepciona. E o jeito que essa mulher me faz de trouxa é diferente. Vou falar um pouquinho mais sobre esse livro e também sobre o filme, que já tem um filme um pouquinho mais antigo. Eu vou falar também um pouquinho sobre o filme no final do vídeo, então aguardem pra saber um pouquinho mais sobre o filme, se vale a pena ou não. Mas estamos aqui como foco principal o livro de Agatha Christie, que assim, Os Cinco Porquinhos é um clássico da Agatha Christie, eu acho que a maioria das pessoas conhecem, que conhece a Agatha Christie, já ouviu falar dos Cinco Porquinhos. É um dos livros mais conhecidos dela, e não é pra menos, porque é um livro muito bom, muito bom. E é um caso de Hercule Poirot. Nós sabemos que temos outros detetives no universo de Agatha Christie, como a Miss Marple e outros, mas o nosso principal detetive de Agatha Christie, que é o Hercule Poirot, é o responsável por investigar o crime que ocorre aqui. Esse livro é um pouco diferente dos crimes de Agatha Christie, que normalmente o Hercule Poirot dá uma olhada, né, investiga, porque esse crime que ocorreu aqui já faz 16 anos que aconteceu. Nós vamos acompanhar a história de Carla. Carla é a filha de Amyas e Caroline Crayley. Na verdade, Carla tem o mesmo nome que a mãe, então Carla é a Caroline Crayley, que o nome da mãe dela também é Caroline Crayley. É uma confusão aí, então por isso que eu vou continuar falando que ela é Carla. Porque depois que esse mistério aconteceu na vida dela, ela foi morar com outros parentes e que deram esse novo nome pra ela de Carla. Então eu vou chamar ela de Carla, enquanto a mãe dela eu vou chamar de Caroline Crayley, tá bom? Caroline Crayley foi condenada pela morte do seu marido, Amyas Crayley. Amyas Crayley foi um pintor muito famoso na época, por isso que esse assassinato tomou uma proporção muito grande, muito maior do que esperado, porque o Amyas era bem famoso, um pintor bem famoso. Então o Hercule Poirot já conhecia esse caso, mas não tinha sido ele que tinha investigado, ele nem tomou nota sobre isso, nada do tipo, ele apenas conhecia porque a mídia vinha falando muito deste caso na época que aconteceu, lá 16 anos atrás. Só que Caroline Crayley, dias antes de morrer, mandou uma carta para a filha, a Carla, falando que ela era inocente. E a Carla ficou com essa pulga atrás da orelha porque a mãe dela nunca tinha se declarado inocente nesses 16 anos, então por isso que ela ficou bem curiosa e foi procurar o Hercule Poirot. Assim que ela encontrou o Hercule Poirot, ela entregou essa carta. E ele ficou interessado para saber o porquê que só agora ela se declarou inocente, se essa carta seria uma tipo de conforto para a filha achar que ela era inocente, ou se de fato ela era inocente mesmo, e se fosse, por que só agora, 16 anos depois, que ela havia falado que era inocente. Então ele foi atrás para investigar a verdade sobre esse caso. Ele deixa sempre muito claro que ele não vai descobrir o que a menina quer. Então assim, se ela quer que a mãe seja inocente, ele não vai descobrir isso, ele vai descobrir a verdade. Então a verdade pode ser que ela seja inocente sim, mas pode ser que ela seja culpada também. Então a filha, a Carla, concorda com isso e ele vai atrás dos promotores, advogados e juízes para saber um pouquinho mais sobre esse caso, para saber como que foi o julgamento, para saber como que ocorreu tudo isso e por que a cobertura da mídia foi tão grande, enfim. Ele foi atrás desses promotores, juízes e advogados para saber um pouquinho mais do caso. Bom, conversando com os juízes e advogados, ele descobriu que tiveram 5 testemunhas no crime, que ele chama de Os Cinco Porquinhos.
Então ele conversa brevemente ali com os juízes e com os promotores, advogados, para saber mais ou menos como é que foi essa linha de defesa ou linha de acusação. E aí ele parte para as testemunhas, que não ficaram muito felizes de serem incomodadas com esse assunto de novo 16 anos depois. Mas esses 5 porquinhos que o Hercule Poirot chama são as 5 testemunhas que estavam presentes lá no dia que ocorreu este crime. E os 5 porquinhos, essas 5 testemunhas, foram a governanta, o melhor amigo de Amyas, o irmão desse melhor amigo, né, que também estava lá pelas redondezas, a irmã da Caroline, que é a tia da Carla, que era um pouco mais nova que a Caroline, e a amante de Amyas Creagh. Pois é, eu fiquei surpresa com a cara de pau do Amyas de levar a quê? Porque o Amyas era um pintor, certo? Então ele estava pintando aquela mulher que era amante dele. E ele levou a amante pra se hospedar na casa dele. A cara de pau deste macho é absurda. Eu fiquei um pouco... Mas tirando essa cara de pau dele, nós temos essas 5 testemunhas que foram interrogadas de novo pelo Hercule Poirot. E o livro é separado em 3 partes, eu digo 3 partes porque é mais ou menos assim que eu vejo, inclusive o livro mesmo separa tipo livro 1, livro 2 e livro 3, mas eu separaria de uma outra forma aqui, que eu separaria como a parte 1, o Hercule Poirot conhecendo essa história através da Carla. Ele conhece a Carla, se interessa pelo caso e vai falar com os advogados, promotores, enfim. E aí, a segunda parte do livro é ele conversando com as testemunhas. Algumas delas falam que não se lembram muito bem, porque já faz 16 anos, mas que pretende escrever um relato completo do dia que aconteceu. Então, depois de alguns dias, a gente recebe essa carta de cada uma dessas 5 testemunhas e a gente vê o ponto de vista delas neste caso, o que é muito complicado de se escrever e de se pensar, porque a gente vai escutar sobre a mesma história, o mesmo dia, os mesmos relatos contados por 5 pessoas diferentes. O livro poderia se tornar muito maçante e no final não é, porque a Agatha Christie consegue escrever de um jeito absurdo que te prende e te faz ver diferentes pontos de vista. Então assim, é a mesma história? Sim. É o mesmo dia? Sim. Só que pessoas diferentes têm interpretações diferentes por cada acontecimento. Então, por mais que a gente saiba o que está acontecendo, cada um vai perceber uma coisa diferente, cada um vai perceber um detalhe diferente, e isso faz toda a diferença para a história, o que é muito interessante de se ler e de se prestar atenção, e você fica realmente vidrado no livro. E é uma coisa que poderia se tornar muito maçante, porque é realmente a mesma história. São 5 pessoas contando a mesma história. 5 vezes você lendo a mesma coisa, e a Agatha Christie consegue tornar isso muito interessante e não fica maçante. E a terceira parte do livro eu diria que seria a conclusão, onde o Hercule Poirot reúne todo mundo, aquela reunião que ele sempre gosta de fazer no final dos livros da Agatha Christie, e ele reúne todo mundo para falar, olha, aconteceu isso, 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 isso e isso. E o jeito que a Agatha Christie te conduz a pensar numa coisa e na verdade é outra, só ela sabe fazer. Porque, gente, o livro inteiro caminha pra uma coisa. Só que assim, o jeito que eu falo que a Agatha Christie escreve não é explícito. Então, você tá caminhando pra uma ideia. Só que você acha que é o próprio Sherlock Holmes, entendeu? Você se acha o próprio Hercule Poirot. Porque assim, ninguém mais percebeu isso, só eu. E eu sou muito inteligente. E a Agatha Christie não pensou que eu saberia isso. Mas na verdade, era isso mesmo que ela queria. Ela queria que você pensasse isso de uma forma entre linhas. Só que não era isso que você estava pensando. É outra coisa completamente diferente. E eu fiquei... sabe? Agatha Christie, né, gente? Agatha Christie. Uma das coisas que eu mais gosto dessa narrativa que a Agatha escreve é que não necessariamente o que você pensou tá errado, sabe? O que você pensou tá certo. Essa linha de raciocínio que você fez está certa, mas não é a coisa mais principal, não é o foco
tem muito mais coisa acontecendo, sabe? É uma das coisas mais interessantes que eu gosto na escrita da Agatha, porque ela te faz encaminhar pra uma história que você tem certeza que está todo o livro você é feito de trouxa, porque você tem certeza que aquilo é o que tá acontecendo. E, na verdade, é aquilo que tá acontecendo, mas não é só isso que está acontecendo, e tem muito mais coisa por trás, e assim, é muito maravilhoso, de verdade. E acompanhar essa mesma história vista de pontos diferentes é muito interessante, e não é à toa que esse livro é um dos clássicos da Agatha, porque é um livro que te prende demais e te faz ficar pensando nele mesmo quando você não está lendo o livro. É muito, muito bom, e eu gostei muito da leitura desse livro, e eu não podia ter começado um ano melhor de leitura com esse livrinho aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre o filme, que já faz um tempo o filme. O filme tem no YouTube, você não precisa nem baixar, gente. O filme tem no YouTube, legendado. Pra facilitar a vida de vocês, eu vou deixar o vídeo do filme aqui embaixo pra vocês. Então eu vou deixar o filme aqui no box da descrição, caso vocês tenham interesse em ver. Aquela coisa. Eu sou sempre a cadelinha do livro, então eu sempre vou achar que o livro é melhor que o filme. Mas é um filme bom, tá? O meu único problema com o filme foi que eu achei muito corrido, então parece que eles tinham um limite de tempo ali e não podiam exceder esse tempo, então foi muito corrido, mas é um filme muito bom no geral. E assim, se você lê o livro, o filme é um complemento muito interessante, então assim, leu, show de bola, vai ver o filme. Mas, se você ver só o filme, vai ficar faltando coisa. E é um filme meio corrido, meio, sabe? Eu acho mais fácil você ler o livro primeiro pra depois ver o filme. No geral, eu gostei do filme, mas eu achei que podia ter sido um pouco melhor, principalmente nessa questão de correria, porque eu achei que foi bem corrido mesmo, sabe? Aconteceu, tipo, tudo muito rápido, não deu tempo de se conectar com os personagens, não deu tempo de prestar atenção nos detalhes. E uma das coisas que a Agatha sempre faz aqui nos livros é você prestar atenção nos detalhes, sabe? Então essa é uma essência que precisava ter no filme e que acabou não tendo, mas é um bom complemento caso você já tenha lido o livro. Vale a pena se você já leu o livro, se não, eu indico você dar uma olhadinha primeiro no livro para depois ver o filme, tá bem? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu já tenho vários vídeos da Agatha Christie aqui no canal, tem uma playlist completa com todas as resenhas que eu já fiz. Eu tenho mais de 10 vídeos, porque eu já li mais de 10 livros da Agatha. Eu vou deixar aqui em cima no box de descrição, caso vocês tenham interesse. E eu quero saber se vocês já leram esse livro, se vocês têm interesse em ler, interesse em ver o filme. Me conta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Se você gostou, não esquece do joinha que me ajuda bastante. Não esquece de se inscrever no canal também, porque tem várias resenhas vindo por aí, mais Agatha Christie, mais livros de meta literária, várias resenhas maravilhosas com os livros que eu pretendo ler esse ano. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau!